Fala, meus amigos! Olha, muito prazer, eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e eu estou extremamente honrado em estar aqui para falar para vocês a respeito desse assunto, apesar de polêmico, mas um assunto muito importante. Vamos ver se a gente consegue passar um maior número de informações para você, informação de qualidade, não fazendo nenhum tipo de apologia, mas também não demonizando esse tipo de substância, esse tipo de droga, encarando ela como um medicamento e comentando também algumas questões aqui a respeito da minha prática clínica para estar ajudando o maior número de pessoas. Queria agradecer também ao convite, né, o convite da Liga, da Unigran Rio, e principalmente do Gil Gabriel, perfeito? Então, o nosso assunto de hoje é um assunto que eu gosto bastante, que é a abordagem clínica do usuário de esteroide anabólico. Esse usuário, meus amigos, que não é um paciente fácil. Tem muitas coisas que a gente vai ter que levar em consideração, o perfil desse paciente. Então, dentro desse contexto, eu queria dar um enfoque no paciente do sexo masculino, que dentro da sua prática clínica, você vai ver que na grande, esmagadora maioria das vezes são homens jovens ou adultos jovens, né? Só que tem um perfil diferente. Você vai ver que esse paciente ele é muito bem informado, ele é fuçador, ele é curioso, ele vem extremamente informado. Segunda questão, esse paciente, se ele está te procurando, você como médico, você pode ter certeza, ele já fez de tudo. Então, qual que é sempre aquela historinha? Ele começa a treinar, até mesmo com um objetivo estético, de ter uma hipertrofia muscular. Então, escuta na academia alguém, algum amigo, ou procura algum auxílio de um coach que fala, oh, cara, toma isso, toma aquilo. E quando a gente pensa nesse contexto de uso de esteroide, é algo que a gente vai ter que pensar. Primeira coisa, gente, o acesso é muito fácil. Bom, hoje, quando você entra no Instagram, principalmente atletas que vão propagar patrocínios, é só você pedir uma lista de esteroides, eles te mandam, e isso tudo chega por correio. Você faz um depósito na conta de um laranja. Então, o acesso é muito fácil, mais fácil que pedir uma pizza praticamente. Sempre tem alguém que sabe fazer. Para crescer, usa isso, para secar, usa aquilo. E eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. E outra coisa, o custo é muito barato. 30 ml de estanozolol da Landerlan, é uma empresa paraguaia, o sujeito paga no valor final em torno de R$ 130, né? De 30 ml. Então, assim, tudo isso deixa um ambiente extremamente propício para a utilização desse tipo de substâncias. E nós, como médicos, sabendo de tudo isso, que esse paciente ele chega informado, ele já começou a utilizar num determinado momento, num segundo momento ele tem um resultado, num terceiro momento ele não está sentindo nada, e num quarto momento que ele tem um colateral que é visível, aí sim ele começa a pesquisar no Dr. Google, ele pergunta para um, para outro, e se não resolve, realmente ele te procura. Aí quando ele te procura, você vai marginalizar esse sujeito, você vai chegar com os dois pés no peito dele e falar, amigo, para de usar isso porque isso te mata. Você não acolhe ele. Então, esse sujeito, ele fica marginalizado. Então, dentro da nossa proposta, que é cuidar da saúde dele, a gente tem que tomar atitudes diferentes, beleza? Então, o que a gente vai comentar? Vou tentar passar o máximo de informação. É pouco tempo, é um assunto que ele é complexo, é um assunto que daria para falar muita coisa, só que dentro do nosso limite, eu vou tentar passar o máximo de informação. Tenta, se surgir alguma dúvida, anota que quando a gente entrar numa live, a gente tenta esclarecer de uma forma melhor, né, e mais detalhada. Vou tentar falar com vocês a fisiologia hormonal, lembrando que vamos focar no paciente do sexo masculino. Vamos falar um pouco dar uma pincelada, né, nas classes de esteroides, porque isso é importante. Não é simplesmente você encarar como tudo testosterona, jogar num caldeirão e achar que todos os colaterais são derivados da molécula da testosterona, e não é bem assim. Cada molécula tem um comportamento. E vamos falar dos principais colaterais, né, das principais drogas, dos seus respectivos colaterais e como que a gente faz essa abordagem do ponto de vista médico, beleza? Dentro desse paciente do sexo masculino, vamos lembrar, gente, sempre daquele eixo, o eixo hipotálamo, hipófise, ou que você pode chamar de pituitária, testicular,
beleza? Então, lá no seu hipotálamo é produzido um hormônio chamado GNRH, que age na hipófise liberando as gonadotrofinas, o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Quando a gente pensa no LH, que é o hormônio luteinizante, ele age nas células de Leydig do testículo, produzindo a testosterona. E essa testosterona, por sua vez, ela tem duas vias de metabolização praticamente, né? Ou ela sofre um processo de aromatização, se convertendo em estradiol, ou ela sofre um processo de redução pela enzima 5-alfa redutase, onde ela é convertida em DHT. Beleza, então isso aqui é o básico da fisiologia, né, da produção de testosterona. E lembrando que todos esses hormônios, eles fazem um feedback negativo para controlar o próprio eixo. Então vamos lá. O que é esse sujeito? Esse sujeito, normalmente, né, você vai ver que ele vai fazer essa utilização em forma de abuso, ele não tem uma indicação e, certo momento da vida dele, ele começa a utilizar um hormônio exógeno. Então, quando ele começa a utilizar um hormônio exógeno em dose suprafisiológica, muito acima do que ele produz de testosterona, e esses hormônios, eles normalmente, eles vão se ligar em receptores androgênicos naqueles mesmos receptores de testosterona. Eu estou falando normalmente porque cada hormônio tem um comportamento. Depois eu vou comentar mais rápido com vocês. Cada hormônio, ele tem um efeito androgênico, ele tem um efeito estrogênico, ele tem um efeito progestagênico e ele tem outros efeitos que a gente vai estar comentando. Então, como esse indivíduo ele utiliza uma dose suprafisiológica de algum hormônio esteroide, né, que ele adquire no mercado paralelo, principalmente, então começa a fazer feedback negativo com o próprio eixo. Então, você vai ver que os níveis de GNRH abaixam. Os níveis de LH abaixam, os níveis de FSH abaixam e os níveis de testosterona endógena também abaixam. Só que normalmente, esse indivíduo ele está em uso de testosterona ou de derivados direto da testosterona que, dependendo do exame, principalmente exames de imunoensaio, dá falsos positivos devido à reação cruzada. Mas normalmente ele está utilizando uma testosterona ou em monoterapia, ou ele está fazendo uma associação com uma testosterona. Então você vai ver que os níveis de testosterona vêm altos. Um LH zerado, um FSH praticamente zerado, com uma testosterona alta, e isso proporcional à quantidade que ele está utilizando. Só que aí, galera, a gente vai pensar o seguinte. Vamos pensar que eu fiz uma utilização agora de um deposteron, que é o cipionato de testosterona. Você vê que essa testosterona vem ligada num éster que vai variar a meia-vida dela. O cipionato em torno de 7 dias de meia-vida. Beleza. Então eu fiz aqui uma aplicação no meu deltoide. Beleza. Quando eu faço uma aplicação no meu deltoide, por exemplo, cria-se um depote. Um depote que acaba ocorrendo algumas reações enzimáticas naquela região e essa testosterona ela começa a ser liberada para a corrente sanguínea. Então vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que isso aqui seja uma célula. Vamos pensar sempre no objetivo principal desse usuário, que é o objetivo estético. Então existe aqui uma célula muscular, né, uma fibra muscular, onde aqui vamos imaginar que seja a corrente sanguínea, beleza? Então como essa testosterona livre ela começou a ser desvinculada desse éster, né, que vai variar a meia-vida, ela atinge a corrente sanguínea, né, e ela chega até essa célula muscular. Lembrando que o esteroide ele tem uma propriedade lipídica, então por isso que ele passa, de certa forma, com facilidade para dentro do meio intracelular. Uma vez que ele atinge o meio intracelular, existem proteínas de choque que está ligado ao receptor androgênico para dar estabilidade. Então, vamos imaginar que aqui seja o receptor androgênico e aqui seja essa proteína de choque. Então, receptor androgênico, proteína de choque. Esse hormônio, ele desloca o receptor androgênico da proteína de choque, né? Então, ele se liga ao receptor androgênico e essa proteína de choque, ela vai se ligar a outro receptor androgênico para dar estabilidade. Então, a partir de agora, esse complexo hormônio receptor androgênio passa para o núcleo onde há aquela fita de DNA. Quebra da fita de DNA, formação de RNA mensageiro, o RNA transportador traz o aminoácido, através de ribossoma, enfim, até formar a
proteína. Fez todo esse processo, o complexo receptor androgênico, hormônio, volta para o citosol e o hormônio é jogado novamente para a corrente sanguínea. Claro, pode haver uma degradação intracelular, pode, e há também, só que também grande parte ocorre uma volta para a corrente sanguínea. Eu te pergunto aqui, o que é o fator limitante dentro desse processo fisiológico? É o hormônio, ou seja, quanto mais hormônio eu usar, mais resultado eu tenho, ou é o receptor androgênico? É o receptor androgênico. Quando a gente faz essa reação química, hormônio mais receptor androgênico, formando o composto hormônio receptor androgênico, concorda que isso aqui é uma reação química? Lembra da lei das velocidades ou lei de Michaelis-Menten, que para a gente definir a velocidade dessa reação, a gente dita como uma velocidade, que é a constante, vezes a concentração dos reagentes, a concentração de hormônio, elevado a um expoente que eu determino de forma empírica, vezes a concentração do receptor androgênico, elevada a um outro expoente que eu determino de forma empírica. Eu jogando num gráfico, como que fica esse gráfico, o comportamento desse gráfico, que é o gráfico de velocidade sobre a concentração hormonal, a gente vê que esse gráfico ele tem esse comportamento. Esse comportamento que ele me fala o seguinte, até certo ponto, eu aumento a dose hormonal, eu tenho resultado, mas depois de certo ponto, eu posso chuchar a droga para dentro que eu não tenho o resultado tão esperado, devido a essa saturação de receptores. E esse indivíduo, ele acaba colhendo muito mais colaterais, beleza? Então, é importante você pensar nisso, até mesmo para você poder explicar para o seu paciente, criando um aspecto de desorientação da utilização dessas substâncias. Então, olha só, em relação às classes dos esteroides, vamos dividir eles. Vamos dividir eles em testosteronas. Existem derivados diretos da testosterona, existem 19 norprogestágenos que se comportam como se fosse uma progesterona e existem derivados de DHT. Jorge, qual que é a finalidade de eu formar derivados de testosterona? Dentro das características desses hormônios, existe uma razão, que eu vou chamar de Rachel, que é uma razão anabólica androgênica. Então, quando eu falo que o determinado esteroide ele é muito anabólico, ele está relacionado ao processo, por exemplo, de ganho de massa muscular. E ele é muito androgênico, ele está relacionado ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos, né? Que, entre aspas, a gente vai comentar uma gama de colaterais que está relacionada a isso. Então, se criaram substâncias, né, derivadas da testosterona, justamente para a gente mexer nesse ratio, nessa relação anabólica androgênica, principalmente pensando em drogas cada vez mais anabólicas e cada vez menos androgênicas. Daí os derivados diretos ou indiretos da testosterona. Então, quando a gente pensa na testosterona, quais são as drogas que são mais utilizadas nesse contexto de abuso? É claro, né, meus amigos? Existem testosteronas orais, bucais, sublinguais, PETs, géis, implantes. Não, mas vamos focar no que a nossa proposta aqui de drogas de abuso. O cipionato de testosterona, que você encontra comercialmente como o Deposteron, que é uma testosterona que tem uma meia-vida entre 7 a 9 dias. O blend de testosterona é um composto de diversas testosteronas que variam a meia-vida delas, né? No caso, o mais famoso acaba sendo a Durateston, que é um blend de 4 testosteronas, que é o propionato, o isocaproato, o fenilpropionato e o decanoato de testosterona, na proporção de 30, 60, 60 e 100 miligramas. Quando a gente pensa num tratamento de hipogonadismo, devido ao propionato que tem na Durateston, esse indivíduo, rapidinho, como o propionato aqui, eu até coloquei aqui, que comercialmente, né, no mercado paralelo, você encontra como Testogan, o propionato ele tem uma meia-vida de 24 a 36 horas. Então, rapidinho, em torno de 2 dias, esse indivíduo ele começa a ter uma melhora clínica. O enantato, que a gente pode pensar em características semelhantes ao cipionato, e
o 1-decilato de testosterona, que é o Nebido, que tem uma meia-vida muito longa, muito caro, é utilizado muito no público idoso, também como forma de reposição de testosterona, mas eu não vejo tanto abuso do Nebido aqui no nosso contexto. Existem também os derivados diretos da testosterona. Um deles é a metandrostenolona, que é o dianabol. Pega a molécula de testosterona, faz uma adição de um grupamento metil no carbono 17-alfa, justamente para tornar ele oral. Qual que é a característica do 17-alfa-alquelado? Resistia à metabolização hepática. Então, se eu resisto à metabolização hepática, eu dou oportunidade dessa droga recircular, atingir mais receptores androgênicos e ter um poder mais anabólico. Além disso, para tornar ela mais anabólica ainda e também menos androgênica, eu faço uma dupla ligação entre o carbono 1 e 2. Formei o dianabol. Por ser um derivado direto da testosterona, ele pode sofrer, assim, a ação da enzima aromatase, então por isso que ele tem uma moderada atividade estrogênica, só que ele não tem uma atividade significante progestagênica. A boldenona, né, que é de uso veterinário, que você conhece como equipoise, você pega a testosterona, só coloca uma dupla ligação no carbono 1 e 2. Ela tem o mesmo anabolismo da testosterona, só que ela tem menor androgenicidade. É até considerado uma droga versátil. Por quê? Como ele é menos como ele sofre essa modificação, ele não sofre tanto a ação da enzima aromatase. Então, digamos que ele sofre 50% de aromatização. Então, tem uma carga estrogênica menor, menos retenção, ideal, dentro do abuso, ideal para ciclos, por exemplo, de cutting. A boldenona, no caso também, tem um poder anabólico, assim como a testosterona, só que se sabe, isso de forma prática, que a boldenona acaba aumentando bastante o apetite. O equilíbrio androgênio e estrogênio, ele é essencial para manter também o equilíbrio dentro daquelas projeções nervosas de neuropeptídeo Y e PONC-CART, dentro daquelas vias anorexígenas e orexígenas. Então, quando você perde esse equilíbrio, principalmente utilizando a boldenona, isso é muito comum em mulheres, porque é uma droga de abuso em mulheres, perdeu esse equilíbrio, principalmente tendendo a uma maior carga androgênica, essa pessoa ela tende a ter um desequilíbrio, né, até mesmo de ingestão e gasto. Então, ela aumenta o apetite. Norprogestágenos. Pega a molécula de testosterona e tira o carbono 19, que inclusive esse carbono 19 é sítio de ligação da enzima aromatase. Só que esses 19 norprogestágenos, eles têm uma característica progestagênica, eles se ligam em receptores de progesterona, né? Então, quem são os seus exemplos, né? A nandrolona, que você conhece na forma de decanoato de nandrolona, que é a decadurabolin, ou o NPP, que é o fenilpropeanato de nandrolona, que vai variar em comparação à deca a meia-vida. O NPP ele tem uma meia-vida mais curta, né? Então, olha só, mexi nessa testosterona, veja bem, eu mexi aqui na razão anabólica androgênica, então a nandrolona ela é de 125 anabólica e 37 androgênica, em comparação à testosterona, que é 100-100. Só que essas razões, lembre que ela é de forma teórica, isso aqui foi feito em modelo animal. Cada vez mais, a dia que passa, essas razões vêm caindo por terra, tá? Então, só a título aqui de estudos que eu estou colocando aqui para vocês. A nandrolona, como eu falei, ela é uma droga androgênica? É, porque é derivada da testosterona. Ela tem uma atividade estrogênica? Teoricamente, não. Por quê? Porque o carbono 19 é o sítio de ligação da enzima aromatase. Só que acredita-se que a nandrolona ela sofre um processo de aromatização a nível hepático, né? Por alguns citocromos, por alguns complexos enzimáticos, né? Então, por isso que acaba sofrendo um processo de aromatização e se convertendo em estradiol. Além de que a nandrolona também sofre uma redução, assim como a testosterona. A testosterona é reduzida em dihidrotestosterona, no caso a nandrolona é reduzida em dihidronandrolona, que comparado à dihidrotestosterona tem um menor poder androgênico. Então, aí a gente também conversa de reposições androgênicas somente com nandrolona, o famoso DECA-only, que é utilizado, porém, isso não é validado cientificamente.
E como é um 19-norprogestágeno, que eu já adiantei, que ele tem uma ação sobre o receptor de progesterona, então por isso que tem uma moderada atividade progestagênica. Quando você pega essa molécula de testosterona, tirou o carbono 19 e transformou em nandrolona, a gente pode ainda adicionar uma dupla ligação no carbono 1 e 2, tornando ela mais anabólica, só que também eu torno ela mais androgênica, formando a famosa trembolona, que é uma droga de uso veterinário. Num primeiro momento era utilizado em pastilhas subcutâneas, que a galera foi descobrindo, se tornou uma droga de abuso, foi feito ela injetável, né, e é utilizado até hoje. Aqui é descrito que, ainda que seja em modelo animal, que a razão anabólica androgênica da trembolona é em torno de 500, ou seja, 5 vezes mais anabólica e 5 vezes mais androgênica que a testosterona. Não existe segurança da utilização de trembolona em uso humano, não existe estudo, né, que valida essa utilização, mas é importante você saber porque é uma droga de abuso que vai chegar muitos pacientes em utilização para você. Então, assim como a nandrolona é uma droga androgênica, claro, porque é derivada indiretamente da testosterona, só que não tem uma atividade estrogênica, porque não sofre a ação da enzima aromatase, só que tem sim uma atividade progestagênica, porque age em receptor de progesterona. Existem derivados de DHT, que você pega a molécula de dihidrotestosterona, que é uma redução da molécula de testosterona pela enzima 5-alfa-redutase, pega essa molécula de DHT, no caso a oximetolona, que é o hemogenin, que a gente vai comentar muito um pouco mais para frente, você pega essa molécula de hidrotestosterona, um grupamento metil no carbono 17-alfa, tornando ele um 17-alfa-alquelado, e você adiciona um grupamento hidroximetileno, transformando agora no hemogenin. No hemogenin que ele é extremamente anabólico e ele é pouco androgênico. O hemogenin que ele foi criado, né? Lembrando que os esteroides, eles não tiveram uma criação para uso estético. Eles tiveram, né, na sua base, a sua criação para um fim clínico, né? Então, o hemogenin, além de tratar e ser suporte de algumas doenças que cursavam com caquexia, o hemogenin era muito utilizado aí num contexto também de doenças mielossupressivas, né? Em anemia refratária, por exemplo, porque ele é hematopoético. Ele é uma droga androgênica? É, porque ele é derivado da testosterona. Ele tem uma alta atividade estrogênica. Por quê? Porque o hemogenin, ainda que ele seja derivado de DHT, ele não sofre a ação da enzima aromatase, mas acredita-se que o hemogenin ele pode interagir com o receptor estrogênico, causando, por exemplo, uma ginecomastia. E ele não tem uma atividade tão significante progestagênica. Quando a gente pega a molécula de DHT, faz uma adição de um grupamento metil no carbono 17-alfa e faz uma adição de um oxigênio no carbono 2, formou a oxandrolona. A oxandrolona, que em comparação à testosterona, ela é mais anabólica e menos androgênica. Utilizada também, e até hoje a gente encontra nas farmácias de manipulação, tinha um nome comercial de Anavar, era utilizada aí em pacientes, e é utilizada, né, em pacientes que estão cursando devido a alguma doença, estão cursando com caquexia, a gente utiliza em grandes queimados, até mesmo em crianças, né, dentro de um contexto de crescimento de crianças. Então, ela é uma droga androgênica, claro, derivada da testosterona, indireta, mas é derivada da testosterona. Ela não tem uma atividade estrogênica e também não tem uma atividade progestagênica. E no caso da oxandrolona, é uma das drogas mais utilizadas, é uma droga que é amplamente utilizada pelo público feminino também, só que cai por terra, né, quando a gente analisa aqui essas razões, de que a oxandrolona seja uma droga fraca. Não é, gente. Se a gente compara miligrama por miligrama e a gente pega o valor superior, a gente vê que ela pode até ser 6 vezes do que a própria molécula de testosterona. A mesosterolona, né, que o nome comercial é o Proviron, ela não é tão utilizada dentro de um contexto aí de anabolismo. Eu vejo muito mais o Proviron utilizado, né, dentro de um contexto de interação da SHBG, com a SHBG, com a globulina ligadora de hormônios sexuais. Lembrando que quando você dosa os seus níveis de testosterona, essa testosterona é uma somatória de 3 tipos de testosterona, a testosterona total no caso. A testosterona livre, somada com os níveis de testosterona ligado à albumina e somado os níveis de testosterona ligada à globulina ligadora de hormônios sexuais, a SHBG.
No caso, o Proviron, como ele interage com essa HBG, ele deixa os níveis de testosterona mais biodisponíveis, essa fração livre tende a aumentar. Por isso que, dentro de um contexto clínico, ele é utilizado até mesmo para tratamentos de fertilidade. Testosterona, ela tem uma ação de inibição, fazer um feedback negativo com o próprio eixo. Só que, se ela tiver baixa e principalmente a fração livre baixa, você tende também quando você deixa essa fração livre mais alta, com a utilização do Proviron, você tende a fazer um feedback positivo com o eixo, liberando as gonadotrofinas, e essa gonadotrofina, principalmente o LH, agindo na testosterona, no testículo, liberando a testosterona, e o FSH participando da espermatogênese. É uma droga androgênica, não tem uma atividade estrogênica e também não tem uma atividade progestagênica. Quando você pega a molécula de dihidrotestosterona e adiciona um grupamento metil no carbono 17-alfa e adiciona também um grupamento pirazol, formou o estanozolol, até rimou. No caso, o estanozolol, em comparação à testosterona, ele tem um poder mais anabólico e tem um poder menos androgênico, é amplamente utilizada pelo público feminino. Hoje a gente encontra ela nas farmácias de manipulação somente em via oral, não existe, né, na farmácia convencional ela na forma injetável, só se adquire na forma injetável, que vem em suspensão aquosa, que é extremamente passível aí de contaminação biológica. Encontra-se somente no mercado paralelo. Só que o estanozolol é utilizado aí dentro do contexto de várias patologias de tratamento de caquexia, só que ele tem uma aplicabilidade também dentro da dermatologia. Por exemplo, tratamento de angioedema hereditário, de algumas urticárias, né? Existem estudos, né, e bons relatos aí da utilização do estanozolol, que é uma droga androgênica, claro, é derivada da molécula de testosterona, não tem uma atividade estrogênica e ele tem uma atividade antiprogesterona, né? Então, acredita-se que ele faz um antagonismo no receptor de progesterona e isso tem aplicabilidades até mesmo do ponto de vista de saúde articular, aqui dentro do uso do estanozolol. Masteron, que é a molécula de DHT, e faz uma adição de um grupamento metil no carbono 2, né? Então, você pega e transforma, forma a drostanolona, que é o Masteron. O Masteron, ele foi utilizado, ele foi criado, né, na década de 50, se não me engano, para tratamento de câncer de mama que não era operado, né? Só que depois acabaram surgindo tratamentos mais efetivos, só que num primeiro momento ele foi utilizado para tratamento de câncer de mama. Por quê? Porque além de ser uma droga androgênica, ele tem uma atividade antiestrogênica, tanto interagindo com a enzima aromatase, quanto também interagindo, fazendo um antagonismo do receptor estrogênico. Só que ele não tem uma atividade progestagênica. Pegou a molécula de DHT, faz uma adição num grupamento metil no carbono 1 e faz uma dupla ligação entre o carbono 1 e 2. O primobolan, que é a metenolona, é um 17-alfa-oquelado? Não, pegadinha. Ele recebe esse grupamento metil no carbono 1 justamente para fazer a mesma coisa de um 17-alfa-oquelado, só que não com tanta hepatotoxicidade de um 17-alfa-oquelado, resistir ao metabolismo de primeira passagem. Só que observe o seguinte, o primobolan, ele não tem um efeito tão anabólico, né, até mais baixo do que a testosterona, só que ele tem um efeito menos androgênico do que a testosterona. Então a gente classifica ele como uma droga androgênica, claro, é um derivado indireto da testosterona, sem atividade estrogênica e também não tem atividade progestagênica. Quando eu falo que não tem uma atividade estrogênica é porque ele não interage com a enzima aromatase, beleza? Só que, mas o que é mais comum, observável, né, nesse tipo de paciente? Impactos, por exemplo, na saúde cardiovascular. A testosterona, tanto a testosterona quanto os derivados da testosterona, e aqui a gente dá um destaque para a oximetolona, elas atuam sobre a produção de eritropoietina. Se eu fiz esse estímulo de eritropoietina, agora eu aumento a minha série vermelha do meu hemograma, o meu eritrograma. Então, como eu faço um processo de eritrocitose ou poliglobulia, eu
aumento o meu hematócrito, a concentração do meu sangue. Então, olha só, hematócritos, né? Acima de 54, a gente até recomenda uma flebotomia terapêutica, que é uma sangria. Então, retira um volume de sangue justamente para dar uma raleada nesse sangue, ou seria um mais prudente também, além dessa flebotomia terapêutica, claro, pensando no indivíduo que não tem indicação de uso, você orientá-lo à suspensão dessa utilização. Claro que também a gente não pode descartar outros fatores que podem estar contribuindo por esse aumento de hematócrito, como, por exemplo, avaliar a hidratação desse paciente. Então, sempre oriente a hidratação dele. Quando a gente pensa em impactos do sistema cardiovascular, um aumento de pressão dentro da utilização de esteroides. Veja bem, existem várias vias de aumento de pressão via esteroide anabolizante. Um deles seria um aumento de estrogênio. Vamos lá. A gente pode pensar em drogas que são as próprias testosteronas ou derivados diretos da testosterona, como eu mostrei, que tem uma atividade, ainda que moderada, mas tem uma atividade estrogênica. Se eu aumentei estrogênio, eu tenho condição de aumentar a retenção dentro do vaso sanguíneo. E lembra que pressão é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, se eu aumentei a resistência vascular periférica, eu aumento a pressão. Alguns esteroides, como por exemplo os derivados de DHT, eles conseguem, e aqui também a gente considera como um todo, tá? Como um todo, mas principalmente os derivados de DHT, pelo menos é o que eu vejo aqui na prática. A gente observa que eles fazem um upregulation de receptores mineralocorticoides, como por exemplo a aldosterona. Então, quando a gente pensa na unidade funcional do rim, que é o néfron, você faz devido à ação dessa aldosterona, você faz uma maior reabsorção de sódio. Se eu puxo sódio, eu aumento a pressão osmótica, puxo água, aumento, né, que pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, se eu aumento a resistência vascular periférica por esse aumento de pressão osmótica, eu aumento a pressão. E também é muito comum, principalmente com trembolona, a gente causar o extravasamento extraneural de catecolaminas. Trembolona, por exemplo, pode ocorrer quando a gente pensa naquela sinapse, que é a ligação não física de um neurônio com o outro, onde um neurônio pré-sináptico joga seus neurotransmissores para agir ou nele mesmo ou no neurônio pós-sináptico, né? Pode ocorrer um extravasamento extraneural de catecolaminas. Então, essas catecolaminas, elas podem ter ação, por exemplo, no vaso sanguíneo, receptor alfa-1, ou elas podem ter ação, por exemplo, no próprio coração, né, em receptor beta-1 adrenérgico, aumentando ou a vasoconstrição ou, respectivamente, a força de contração, a frequência de contração, aumentando a pressão pelo aumento do débito cardíaco. Beleza? Então, isso é muito comum, além da agitação do sistema nervoso central, enfim. Só que dentro desse contexto do sistema cardiovascular, pode acontecer isso, por exemplo, com trembolona. Outras questões. Acredita-se que os picos de testosterona, quando você vê um gráfico dos níveis de testosterona, principalmente quando o indivíduo está num nível de hipogonadismo, você repõe testosterona nele, esse gráfico ele se comporta dessa forma aqui. Em picos vale, pico vale, pico vale. Acredita-se que nesses picos estão relacionados tanto com a aromatização quanto com a redução em dihidrotestosterona. Então, acredita-se que esses picos que estão relacionados com conversão em dihidrotestosterona estão também relacionados com lesão endotelial. Aí nós conversamos lá atrás que tanto a testosterona quanto seus derivados pode aumentar hematócrito. Então, culmina ainda mais com lesão endotelial. Lembra da tríade de Virchow? Lesão endotelial, estado sanguíneo e reações de hipercoagulabilidade. Então, você aumenta o risco cardiovascular desse sujeito. Alterações da repolarização, isso pode acontecer principalmente com derivados de DHT. Então, você alterou a repolarização cardíaca, você pode ter um comprometimento cardíaco. Alterações do perfil lipídico, isso, gente, ocorre
de uma forma geral com os diversos esteroides, só que alguns mais, outros menos. Por quê? Essa carga androgênica aumenta o transporte reverso de colesterol. Se eu aumento o transporte reverso de colesterol, o que a gente vê de forma clássica? É claro que cada caso é um caso, a gente vai ter que descartar vários fatores que podem influenciar nisso aí, porque tudo isso é multifatorial. A gente pode ver um comportamento de um colesterol levemente alto, um HDL que pode estar normal ou levemente alto, só que com HDL muito baixo. Se eu tenho um HDL muito baixo e quando eu jogo dentro de scores como o índice de Castelli, eu aumento muito o risco cardiovascular desse sujeito. Isso acontece principalmente com doses altas, seja de qualquer esteroide, mas pensando nos que mais causam isso são os 17-alfa-alquilados, dando destaque para o estanozolol. Se eu abaixei, eu perco. Se eu abaixei os níveis de HDL, eu perco também essa proteção cardíaca. Tratamento disso, né? A própria retirada, a melhora da dieta, só que também existem protocolos de você fazer a vitamina B3, doses altas, só que aí você vai ter que pensar que doses altas de B3, que é a niacina, pode causar o flush, né, que são reações que ocorrem a nível hepático, de formação de prostaglandinas, que podem causar essa reação cutânea de vermelhidão, coceira, e incomodar os pacientes. E você pode fazer a variação de hexanicotinato de inositol. Aqui também a gente pode dar um destaque também para cardarin, né, que é um agonista PPAR-gama, e também a gente pode pensar nos novos medicamentos, que são os inibidores da CETP, beleza? Alteração também dos níveis de homocisteína, lembrando que a homocisteína é um aminoácido muito inflamatório e aumenta o risco cardiovascular. Só que aí, meus amigos, vamos lá. Quando a gente pensa em coração, sempre quando algum médico, né, vai na televisão, e lembrando que eu não estou fazendo apologia, tá? Também não estou demonizando esse medicamento. Sempre quando o médico vai à televisão falar sobre esteroides, né, sempre tem aquele discurso, né, de que é algo extremamente danoso para a saúde, não deixa de ser, né, ainda que não tem desfechos e evidências, né, da sua letalidade, mas tem um prejuízo à saúde, sim, mas sempre tem aquele discurso, né, sobre o uso em questões estéticas. Porque não existe, né? Não existe bons estudos com indivíduos saudáveis. Então, toma um bom estudo aí. O efeito da testosterona e da nandrolona na função cardíaca, né? Um estudo randomizado, placebo controlado. O que esse estudo ele fez? Ele pegou 3 grupos de jovens, né? Pegou 30 jovens, dividiu em 3, 10, 10, 10. Um grupo administrou 200 miligramas de durateston, outro grupo administrou 200 miligramas de decanoato de nandrolona, que é a DECA, e um terceiro grupo, o placebo. Foi feito isso durante 4 semanas, foi feito tanto um eco quanto um ECG pré e pós, e a conclusão, não teve alteração da função cardíaca, beleza? E isso em indivíduos saudáveis. A única coisa que teve, de certa forma, ainda que de forma não tanto significante, um aumento de hematócrito que a gente até conversou, beleza? Quando a gente pensa nesse contexto, não foi um tempo tão prolongado quanto você vai pegar dentro do seu consultório das utilizações que a galera faz. A galera faz aí, vive em blast cruise, né? Processo de aromatização, vamos lá. A testosterona, ela sofre 2 vias de metabolização, ou ela sofre uma ação da enzima aromatase se convertendo em estradiol, ou ela sofre um processo de redução pela 5-alfa-redutase se convertendo em DHT. Lembra também que antes da testosterona tem a androstenediona, que a androstenediona se converte, pela aromatização também, se converte em estrona. E então esse processo de aromatização, ele ocorre, né, devido à aromatase P450, ele ocorre principalmente em tecido adiposo, né, mas ele pode ocorrer no ovário, né, lembra daquela célula da teca e da célula da granulosa, que pelo estímulo de FSH, a célula da teca, que é produtora de andrógenos, se converte, né, a um processo de aromatização lá na granulosa. Pode ocorrer no fígado, no testículo e no tecido cerebral. Isso é bacana de você saber, né? Isso é bacana de você saber. Existem fatores que fazem upregulation dessa expressão da aromatase, né? Ela aumenta a expressão de aromatase, como, por exemplo, cortisol, insulina, a própria um paciente que esteja com hiperleptinemia,
devido à resistência à leptina, gera estrógenos, os ácidos graxos livres e também se esse indivíduo está com padrão inflamatório. Isso aí, se você já utilizou algum tipo de esteroide, estava fazendo um controle estrogênico, até mesmo com inibidor de aromatase, isso aí já deve ter observado, ou observado em alguém que faz. Você está lá utilizando uma dose X de testosterona e está utilizando uma dose Y de inibidor de aromatase e, teoricamente, você até viu nos seus exames que estava controlado. Só que aí você passa por uma fase que você começa a sujar muito a sua dieta. Então, aumentou a insulina, você vai ver que começa a dar uma coçadinha. Começou a dar uma coçadinha, possivelmente, quando você dosa lá. Claro que isso não é um sinal patognomônico, né? Mas é um indício de aumento de sensibilidade, coceiro, aumento do volume. Você vai ver que o seu estradiol começou a aumentar. Pode ser por esse aumento de expressão, né? Devido ao aumento de insulina. É interessante eu ficar chuchando para dentro o inibidor de aromatase, zerando estrogênio? Não. E isso a galera faz. Você pode ver que a galera sempre faz o controle estrogênico no feeling, né? Ah, se eu tenho que usar tanto, usa 1 miligrama de anastrozol, usa 2,5 miligramas de letrozol, usa 25 miligramas de hexamestano. Gente, não faça isso. Estradiol tem muita importância. Por exemplo, é extremamente importante para a manutenção da massa óssea. Estradiol ativa tanto osteoblastos e inativa osteoclastos. Melhora a sensibilidade à insulina, principalmente em mulheres. Tem relação com a libido. No caso, né, é todo um conjunto, né, tanto um componente de andrógenos, dióxido nítrico, só que o estradiol, ele atua na libido sim. Então, indivíduos que cursam com baixo estradiol têm queda de libido. Estradiol atua também na imunidade, no sistema imune. Então, indivíduos que começam a zerar seu estradiol começam a ter queda de imunidade. Atua na saúde articular, uma vez que tem receptores ali de estrogênio. Então, se você zera estradiol, se você faz um controle muito intenso, né, um rebaixamento muito intenso dos seus níveis de estrogênio, você pode ter um comprometimento articular e ter uma relação com o sistema cardiovascular. Aqueles níveis do seu lipidograma, tanto nível de LDL e HDL, quem vai mediar isso aí também de forma importante é o estradiol. Então, se você zera estradiol, você compromete ainda mais o seu risco cardiovascular, porque você rebaixa mais os seus níveis de HDL. Então, por isso que o indivíduo que previamente ele está com HDL muito baixo e chuchar para dentro um inibidor de aromatase sem indicação, fazendo para os cocos, você compromete o risco cardiovascular desse sujeito, porque você abaixa mais e, pelo índice de Castelli, você aumenta o risco cardiovascular. Inibidores de aromatase, como eu comentei, né? Quem são eles? O anastrozol, que vem na apresentação de 1 miligrama, o letrozol, que vem na apresentação de 2,5 miligrama, e o hexamestano, que vem na apresentação de 25 miligramas. Qual que é a diferença deles? Tanto o anastrozol quanto o letrozol, eles são inibidores de aromatase não suicidas. Eles simplesmente interagem com a enzima aromatase e bloqueiam elas. Então, tem uma possibilidade de rebote, se você retira ele de uma vez. E o hexamestano, ele é suicida. Ele pega a aromatase e destrói ela. É por isso que ele é considerado um suicida. Beleza? SERMs, que são utilizados também num contexto de controle, né, de aumento de estrogênio, principalmente no homem. Os SERMs, né, que são moduladores seletivos de receptor estrogênico, existem exemplos como o tamoxifeno, que ele faz um antagonismo estrogênico mamário, um agonismo estrogênico endometrial. Existe o clomifeno, que é utilizado amplamente para tratamentos de hipogonadismo. Por quê? Porque ele faz um antagonismo estrogênico no receptor hipotalâmico. E o haloxifeno que ele é um antagonista de receptor estrogênico mamário e um agonista de receptor estrogênico ósseo. Por isso que você conhece como Evista, por isso que ele é utilizado também na menopausa para tratamento de osteoporose. Quando eu vou utilizar o inibidor de aromatase? Quando eu tenho ginecomastia, eu comprovar essa ginecomastia que é por hiperestrogenismo, ou tiver um aumento de pressão por hiperestrogenismo ou acne, né? A acne que pode ser tratada também com inibidor de aromatase, mas sempre, né, meus amigos, sempre com os exames laboratoriais END, que é bacana, é um estudo, né? É um estudo que calcula o índice de aromatase
Ele é mais fidedigno em mulheres. Só que você pode transportar isso para homens tomando as devidas proporções. O que você vai fazer? Pega o nível, o número, né, de estrona, converte em picomol, normalmente vem em picograma, converte ela em picomol, e pega o nível de androstenediona e converte em nanomol. Vem em nanograma, você converte em nanomol. Você vai ter um índice de aromatase. A gente observa que níveis muito baixos, ruim. Níveis muito altos, ruim. Então é importante você ter um nível mediano, por volta de 50, 60, que é o que mostra nesse gráfico. Quando você diminui, quando você deixa mediano seu índice de aromatase, entre 50, 100, o ideal acaba sendo 60, você diminui o risco cardiovascular. Beleza? Só que você pode me perguntar, mas doutor Jorge, por que eu calculo estrona androstenediona e não calculo estradiol testosterona? Porque a aromatase tem um trofismo maior pela androstenediona converter em estrona. É comum, né, alguns esteroides aumentar a prolactina pela queda de dopamina. E quando a gente pensa em prolactina, quais são os fatores reguladores, né, da prolactina? Quando a gente pensa naquele eixo hipotálamo, hipófise, na hipófise anterior produz prolactina. Tudo que você faz com a dopamina, você faz com a prolactina ao contrário. Então, quando você age dopa, quando você age aumentando dopamina, você diminui prolactina e vice-versa. Então, a dopamina age de forma negativa nos níveis de prolactina. Só que existem outros fatores que podem contribuir com os níveis de prolactina, como, por exemplo, fatores que atuam de forma positiva. TRH. Então, indivíduos que têm hipotiroidismo podem cursar com hiperprolactinemia. Outra questão que pode atuar de forma positiva, estradiol. Então, o indivíduo pode estar aromatizando e, além de aromatizar, ele aumenta a prolactina, porque tem um estímulo sobre prolactina. A utilização de antidepressivos e antipsicóticos alteram também, de forma positiva, a prolactina, devido a fazer uma modulação negativa de dopamina. Então, tudo isso vai culminar com os níveis mais aumentados de prolactina. É claro que eu estou desconsiderando prolactinomas, outras causas, estou pensando em um contexto de utilização de esteroide, abuso de esteroide. Principalmente os da classe 12-19-NOR, que tem uma ação negativa sobre a dopamina, aumentando a prolactina. Só que aí a galera sempre faz essa utilização de tratamentos para hiperprolactinemia, uma possível hiperprolactinemia que estejam na cabeça, de forma empírica. E sempre, gente, é necessário dosar os níveis de prolactina. O indivíduo que ele está com os níveis que, devido secundariamente ao uso de esteroide, ele tá com os níveis mais baixos de dopamina, pode haver um upregulation de receptores D2 dopaminérgicos. E se há um upregulation, e esse indivíduo, o tratamento de hiperprolactinemia é com agonista dopaminérgico, você pode piorar os sintomas dopaminérgicos. Esse indivíduo, ele, dependendo, cada caso é um caso, fica mais agitado, pode gerar psicose, mania, enfim, né? Ou até mesmo desencadear comportamentos hipersexuais. Isso é muito comum. Como eu já falei, o tratamento de hiperprolactinemia você faz com um agonista dopaminérgico, ou com a cabergolina, que você conhece como Dostinex, Carbetrix, que ela é específica para receptor D2 dopaminérgico, ou você faz com bromocriptina, que você conhece como Parlodel. Só que ela não é tão específica para D2, ela age tanto em D2 quanto em D1. Por isso que a gente prefere utilizar a cabergolina, né, que vem num comprimidinho pequenininho, 0,5 miligramas. Por isso que a gente prefere utilizar a cabergolina, principalmente dividida 2 vezes na semana, meio comprimido dividido 2 vezes na semana, porque ela age só em D2, né? E como ela não age em D1, você evita os sintomas gastrointestinais, né? Alguns colaterais gastrointestinais. Fertilidade, isso aqui é muito importante a gente discutir, né? Dentro de um contexto aí de esteroide, né? Vamos lá, gente. Vamos voltar àquela produção. Hipotálamo, hipófise ou pituitária testicular.
Lá no seu hipotálamo é produzido um hormônio chamado GNRH, que age na hipófise liberando o LH, que age também na hipófise liberando o FSH, e o LH age nas células de Leydig produzindo a testosterona. O FSH ele age nas células de Sertoli, dando suporte, né, para espermatogênese. Só que também o FSH ele age produzindo essa proteína, que é a proteína ligadora de andrógenos, que é a ABP. O que essa ABP faz? Ela segura a testosterona para atuar na espermatogênese, tanto no aumento, né, na contagem de espermatozoides, tanto alterando a morfologia desses espermatozoides. Então, se esse indivíduo, vamos lá, esse indivíduo ele faz um uso de uma dose suprafisiológico de um hormônio esteroide, ele diminui os níveis de GNRH, diminui os níveis de FSH, diminui os níveis de LH e FSH, diminui os níveis de testosterona, mas também diminui os níveis de ABP. Então, ainda que ele esteja fazendo uma reposição de testosterona, como os níveis de ABP estão mais baixos, você não consegue ligar essa testosterona para ela agir na espermatogênese. Então, por isso que você causa também problemas na fertilidade desse sujeito. Aqui eu trouxe um estudo para você, uma revisão sistemática, que mostra, né, como que a gente pode fazer um tratamento, né, fazendo combinações tanto de HCG. O HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, ela é mimeticamente igual ao LH, ao hormônio luteinizante, por isso que age na célula de Leydig produzindo a testosterona, e essa testosterona começa a estimular o próprio eixo, e fazendo combinações com FSH recombinante. Essas combinações, né, você encontra comercialmente como a menotropina, que é o Menopur. Então, quando a gente pensa nesses estudos, onde se conseguiu melhores resultados, né, um resultado 100% de recuperação dessa espermatogênese, foi em torno de 18 meses, claro que tem um N baixo, mas só a título aqui de estudo, foi em torno de 18 meses, fazendo combinações de 2 vezes por semana de 2.000 UI de HCG, com 3 vezes na semana de 150 UI de FSH recombinante. Só que aí a gente também não pode descartar o quanto que isso pode demorar. Olha só, olha esse estudo aqui, ó. Pode demorar até mesmo 144 meses. Isso aqui dá 12 anos, né? Então é importante a gente pensar nisso. Aqui outros medicamentos podem ser utilizados, né? Além do HCG e do FSH recombinante, a gente pode estar utilizando o clomifeno no eixo hipotálamo, hipófise, testículo, que o hipotálamo produz um hormônio chamado GNRH, que age na hipófise liberando o LH e o FSH, que age no testículo liberando a testosterona. Essa testosterona ela sofre um processo de redução pelas 5-alfa-redutases convertendo em DHT, ou ela sofre um processo de aromatização, se convertendo em estradiol, e esse estradiol começa a fazer feedback negativo com o próprio eixo, assim como a testosterona. O clomifeno, ele age inibindo o receptor, fazendo um antagonismo de receptor estrogênico hipotalâmico. Então, por isso que ele libera os pulsos de NRH, aumentando o LH, aumentando o FSH, aumentando testosterona. E no caso, você pode estar utilizando também inibidores de aromatase. Por quê? Se você diminui os níveis de estradiol, você perde o efeito inibitório do próprio eixo. Então, você começa a liberar o próprio eixo, né, tendo possibilidade de fertilidade. Esse estudo, ele também é muito bacana, não é um guideline, mas é um protocolo. Esse indivíduo, ele pretende estar engravidando sua parceira em menos de 6 meses, retira toda a droga, faz uma utilização de 3.000 UI de HCG dia sim, dia não, com 25 miligramas de clomifeno diariamente, e faz um espermograma dentro de 2 meses. Se houve falha, se não teve resposta também de FSH, você entra com FSH recombinante. Então, você faz dia sim, dia não, 75 UI.
Se esse indivíduo ele deseja ter filho entre 6 e 12 meses, você continua com a TRT dele. Claro, tem que avaliar também se esse indivíduo ele tem uma indicação de TRT, né? Enfim. Inicia com 500 UI de HCG dia sim, dia não, e com clomifeno 25 miligramas diariamente. Se esse indivíduo ele pretende ter filho em mais de 12 meses, você continua com a TRT, só que você faz ciclos on-off. E nos offs, você entra aí com o HCG 3000 I, dia sim, dia não. Beleza? Hipotálamo, hipófise, tireoide. Lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado TRH, que age na hipófise liberando o TSH, que age na tireoide liberando o T3 e T4. E esse T4, perifericamente, pela desiodase, principalmente do tipo 2, ele é convertido em T3, que é o hormônio propriamente dito ativo. Lembra que o TSH que faz um estímulo na desiodase do tipo 2. Lá no fígado, é produzido algumas proteínas transportadoras, SHBG, TBG e a CBG. Quando você faz um uso de esteroide, principalmente oral, 17-alfa-oquelado, você diminui essas frações dessas globulinas. Se você diminui TBG, que ela transporta os tireoidianos, você aumenta as frações livres de T3 e T4. E lembra que T3 e T4, eles fazem feedback negativo com o próprio eixo. É por isso que você diminui os níveis de TRH, você diminui os níveis de TSH e, no final das contas, você diminui os níveis de T3 e T4. Então, é por isso que, num primeiro momento, você pode até deixar mais livre esses tireoidianos, mas num segundo momento você causa uma inibição de toda a cascata, e principalmente pela inibição de TSH, que ele tem um estímulo positivo sobre a desiodase do tipo 2. Então você também compromete essa conversão de T4 em T3. Então ele fica um hipotireoidismo atípico, então por isso que ele é de difícil tratamento. Acne, que é muito comum. Quando você pensa em acne, você tem que avaliar tanto a parte androgênica, né, que está relacionado ao DHT, principalmente, essa parte androgênica que está relacionada à hipertrofia de sebócitos, então aumenta a excreção de sebo e o aumento de lipídios na região cutânea, por isso que pode propiciar essa acne. O estradiol também aumenta a produção, ainda que ele deixe a pele mais sedosa, mas ele aumenta a produção de sebo e acredita-se também que ele está relacionado com essa indução de imunorresposta, né? Lembra que o estradiol, ele age no sistema imune, então pode inflamar aquela região, enfim. Dieta. Existem componentes, né, inflamatórios da dieta que pode favorecer a acne, principalmente, um aumento de carboidrato, aumento até mesmo de lipídios, que serve como matéria-prima devido à hipertrofia de sebócitos, né, serve como matéria-prima para essa produção de sebo. Descompasso entre ômega 6 e ômega 3, então é importante você estar avaliando com o seu nutricionista a dieta. E também o aumento de insulina, que pode agir naquele tecido, aumentando aí esse sebo, né? Então, como que a gente aborda isso? Fazendo o controle da dieta, fazendo o controle estrogênico, fazendo o controle androgênico. Alguns estudos mostram que inibidor de 5-alfa-redutase, como por exemplo a dutasterida, não tem ação, é ineficaz no tratamento da acne vulgar. Só que esses estudos, eles não compreendem o usuário de esteroide anabólico, que na prática pode se beneficiar sim do uso da dutasterida para acne, mas sempre isso acompanhado por um dermatologista. É possível fazer tratamentos tópicos, né? E fica a questão, fazer ou não isotretinoína. Existem estudos, né, até mesmo de uso off-label, que utiliza a isotretinoína numa dose mais baixa, por um tempo mais prolongado e mais espaçado, diminuindo os colaterais. Então, próstata, como é que fica essa questão prostática, né, que sempre é um grande medo aí com a utilização de esteroides?
Acredita-se, e as evidências vêm mostrando que cada vez mais uma reposição de testosterona, bem indicada para quem precisa, acaba sendo segura para a saúde prostática, não alterando nem os níveis de PSA, nem o peso da próstata. Que essas alterações, elas estão muito mais relacionadas com os níveis de estradiol, de DHT e de IGF-1 de cabelo, né? Existe uma maior, em algumas pessoas, existe uma maior expressão da 5-alfa-redutase do tipo 2 no couro cabeludo, né? Que é aquela que é inibida pela finasterida, tanto a dutasterida quanto a finasterida, né? Que a dutasterida pode agir nos dois subtipos de 5-alfa-redutase. Quem começa a ter queda de cabelo, começa a ter calvície, né? Lembrando que o couro cabeludo, ele não precisa de andrógenos para crescer. Só que existem pessoas que são andrógenos sensíveis. Elas são mais sensíveis à carga androgênica. E existem pessoas que, no caso, vão cursar com couro cabeludo saudável, elas são andrógenos insensíveis. Então, é importante a gente avaliar também toda essa questão. Função hepática. E dentro da utilização de esteroide, sempre, né, é comentado essa questão da função hepática, né, de lesão hepática com o uso de esteroide. Os esteroides, eles foram criados para fins terapêuticos. Só que o que acontece? O hemogenin, por exemplo, né, que é o que mais tem relação aos estudos, principalmente relatos de caso, né, começaram a existir evidências da relação do uso de oximetolona com o surgimento de hepatocarcinoma. Isso lá no passado. Associado a isso, também foram surgindo medicamentos mais eficazes para o que o hemogenin desempenhava, que é o aumento das células vermelhas, como, por exemplo, a eritropoietina. Então, lá no passado, começaram a surgir evidências assim. Só que é importante que a gente considere algumas questões. Lá no passado, o hemogenin era utilizado, nesse contexto, de doenças mielossupressoras. Então, ele tem esse estímulo sobre as células que estão contendo ali no hemograma. Só que a dose do hemogenin, que era utilizada no passado, era de 1 a 5 miligramas por quilo por dia. Então, pensava um cara igual eu, tem 90 quilos, eu deveria estar utilizando de hemogenin, para esse contexto, cerca de 450 miligramas por dia. Se você pensa uma apresentação de hemogenin, que é de 50 miligramas, eu estaria utilizando 9 comprimidos de hemogenin por dia. Isso é muito mais alto do que as doses que são utilizadas até mesmo para fim recreativo. Então, a oxametolona ela era utilizada numa dose muito alta e por um tempo muito prolongado. É importante também que a gente pontue que a testosterona e também os injetáveis como um todo, eles não têm tanto um efeito sobre o fígado. É mais os orais, e principalmente os das classes dos 17 alfa-alquilados, principalmente o hemogenin, devido a esses relatos de caso. Só que também nesses estudos não foram considerados, por exemplo, fatores de risco. Por exemplo, fatores de risco muito comum no sexo masculino, como, por exemplo, o etilismo, o estilo de vida desse sujeito, o controle que esse sujeito fazia. Então foi criado todo um mito em cima disso. Só que aí, meus amigos, a gente pode desconsiderar um comprometimento hepático com o uso de esteroide? Não. Mas não é tão assim como falam, devido a esses vieses desses estudos. Existem fatores dentro para a gente avaliar a função e lesão hepática, fatores confundidores, né? Que para quem não está bem preparado, você vai confundir esse seu paciente. Como, por exemplo, elevação de transaminases, que é de forma clássica utilizada para medir lesão hepática, tanto a TGP quanto a TGO, que é a alanina aminotransferase e a aspartato aminotransferase. Só que é importante que você lembre que elas também têm no músculo. Elas fazem parte do ciclo de Krebs. A alanina aminotransferase, ela transforma de forma reversível piruvato em alanina, e a aspartato aminotransferase transforma de forma reversível
aspartato em oxalacetato. Então, elas participam do ciclo de Krebs. TGP está mais no citoplasma e a TGO está mais interna, está mais na mitocôndria. Então, o indivíduo que ele teve um treino prévio, ele tem aumento de transaminases, que normalmente vem com gama-GT normal, excluindo, por exemplo, o estresse oxidativo. Então, o indivíduo que ele não está preparado, o profissional que não está preparado para isso, vai achar que o paciente ele está com algum tipo de lesão hepática. Aí começa a fazer toda uma propedêutica, exames complementares, de hepatite, a passar medo nessa pessoa. Pensando num paciente hoje que ele vem cada vez mais instruído, você quebra a sua relação médico-paciente ali. E como eu falei, a gente não pode descartar o nível de hepatotoxicidade, principalmente dos orais acete-alfa-oquelados, oxandrolona, a própria oximetolona, o estanozolol, porque tem recirculação hepática. Beleza? Função renal. Não existem impactos evidentes. Inclusive, existem estudos, como eu coloquei aqui para vocês, que mostram a melhora clínica dos pacientes renais. Aumentou o tempo para eles entrarem em estágio terminal e diminuiu os riscos para eles entrarem em estágio terminal. Além de que, como mostram esses estudos, pacientes, até mesmo com doença renal crônica, que tiveram indicação de uso de testosterona, melhoraram tanto o bem-estar quanto a libido. Beleza? Existe relação de uso de esteroide com câncer? Vamos procurar? Quando eu faço o mais utilizado, que é a oxandrolona, quando eu faço uma pesquisa no PubMed, que eu associo, né, eu faço aquela pergunta pico, eu associo oxandrolona, ou posso chamar de anavar, and cancer, eu acho, são poucos artigos que fazem essa relação, todos. Quando você lê, você não acha uma relação com câncer. E, inclusive, a drostanolona, que é o Masteron, lá no passado, até a década de 70, era utilizado para tratamento de câncer de mama inoperável, pela ação, porque ela era um hormônio androgênico, então estava associado também ao ganho de massa muscular, só que era um hormônio que tem atividade antiestrogênica. Então, poderia ter um benefício. Claro que depois foram criados medicamentos mais modernos e mais eficazes, mas era utilizado, sim, lá no passado para tratamento de câncer. Outra questão. É importante que você entenda e pontue e pondere, né, essas utilizações, porque os seus pacientes, eles vão buscar esses recursos sempre no mercado paralelo. Como eles não têm acesso à receita médica, como diz esse estudo. E qual que é os perigos do mercado paralelo? Né? Esse estudo, né, que foi feito no Reino Unido, ele analisou 38 amostras injetáveis e 19 orais. E demonstrou que cerca de 53% das injetáveis e 21% das orais eram falsificados. Ou era subdosado ou era troca de hormônios, que eu vou explicar isso para vocês. Além da questão de contaminação biológica, que eu já adiantei para vocês, em suspensões aquosas principalmente. Então, olha só, esse indivíduo ele comprou boldenona, que estava escrito 1 decilinato de boldenona. Só que ele levou para casa propionato de testosterona. São drogas que têm efeitos androgênicos diferentes, anabólicos diferentes, progestagênicos diferentes, têm efeitos colaterais diferentes. Começa a ter resultado? Começa, só que às custas de uma ampla gama de colaterais. Esse indivíduo que ele queria comprar, por exemplo, o decanoato de nandrolona, ele leva para casa o enantato de testosterona. E quando a gente até mesmo extrapola, até mesmo não esteroides, mas hormônios peptídicos, muitas vezes o barato sai caro. Quantas amostras de H, né, que as pessoas compram? Não tem nada, gente. Olha só, growth hormone, somatropina, growth hormone, não tem nada. E aqui ele traz, né, o risco de contaminação. Então aqui mostra um abscesso. Isso é muito comum com suspensões aquosas, tem que treinar. Impactos no sistema nervoso central, né? Então acredita-se, né, que o esteroide ele atua tanto no receptor androgênico, né, intracelular e modulando a ligação do receptor, do neurotransmissor no próprio receptor. Então ele faz uma alteração tanto de receptores de GABA inibitórios quanto de serotoninérgicos, que são expressos, né, em áreas que estão relacionadas à depressão, estresse, raiva e comportamento sexual. Além disso, até mesmo esteroides bobinhos, sabe aquele negócio assim, mas é só 1 ml de Deca? Tudo bem, mas olha só,
causa depressão, causa psicose, vício, dependência, agressividade. Então, isso pode ocorrer principalmente em pessoas que são predispostas. Esse estudo aqui, ele mostra, por exemplo, que dentro de ciclos, né, dentro da utilização, fizeram uma modulação de níveis de beta-endorfina. Poxa, se eu aumentei beta-endorfina, o que isso mostra? Perfil de droga de abuso, vício. Então, é importante você considerar o esteroide também como uma droga que vicia, né? Então, mostrando aqui pelos níveis de beta-endorfina. Considerações finais, meus amigos. A dificuldade da gente lidar com esse paciente é um paciente que ele mente muito, é um paciente que ele já vem muito instruído, é um paciente que você está recebendo ele porque você está sendo o último respingo de esperança de tratamento dele. Ele já tentou de tudo. É um paciente que facilmente você quebra a relação médico-paciente dele devido a uma falta de conhecimento sua. Então, é importante você saber acolher e instruir ele da melhor forma. E muitas vezes você meio que se chicoteando e trabalhando com ele em termos de contenção de danos. E num segundo momento você trabalha com ele em termos de desorientação da utilização dessas drogas, porque ele não tem indicação. Os estudos, né, que sempre são colocados para a gente, a grande maioria são relatos de casos que não tem tanto uma força de evidência científica e são estudos enviesados. Dentro da utilização de esteroide, bota uma coisa na sua cabeça, o cara não vai usar só esteroide, ele tem toda uma polifarmácia envolvida ali atrás. Então, olha só, ele usa estimulante, então ele está utilizando doses altas de cafeína, efedrina, ele usa franol, ele usa clenbuterol, ele usa ioimbina. Muitos vão utilizar insulina T3, T4, que são drogas que têm um potencial mais lesivo do ponto de vista de letalidade do que o próprio esteroide anabolizante. Então, passe a considerar tudo isso. Então, ele começa a dar tiro para todo lado e fazer interações medicamentosas. Saiba abordar isso da melhor forma com esse sujeito. Qual que é o tempo de utilização dessas drogas, né? Não tenta tratar um cara que está utilizando por 2 meses igual você um outro que está utilizando drogas simultâneas por 5 anos consecutivos. É importante você separar tudo isso. E todo um preconceito. Sabe? Saiba acolher. Não precisa você julgar um paciente assim. Acolha ele e instrua da melhor forma. Por quê? Como eu já falei para vocês, esses pacientes, eles têm peculiaridades. Então, meus amigos, era isso que eu queria passar para vocês. Se ficou alguma dúvida, anota que a gente tira aí na hora de tirar as dúvidas. Eu espero ter ajudado vocês. Saiba que esse é um assunto que ele é extremamente complexo, né? Espero ter passado para vocês um maior número de informações possíveis, mas eu espero ter ajudado. Beleza? Grande abraço.